Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabrício Cardoso e eu queria passar para falar um pouquinho aqui com vocês sobre soft skills. Esse vídeo é um pedido especial do meu amigo, professor e pastor Roberto, que está trabalhando esse assunto dentro dos seus projetos e me pediu para agregar em um conteúdo para vocês. Eu tenho certeza que vocês já têm o conceito sobre o que é o soft skills, as habilidades interpessoais, de conduta, de caráter, que é a individualidade de cada um, né? São competências internas que nós desenvolvemos. Mas eu gostaria de falar um pouco mais para vocês sobre a importância de como você aplicar essas habilidades de acordo com cada circunstância de cada situação. Nós temos que ter inteligência emocional. Eu acho que o forte e o foco do nosso discurso, né, do nosso entendimento hoje é ter inteligência emocional para saber como reagir diante das circunstâncias, tá? Primeiramente, eu queria trazer uma hipótese com vocês desde o processo de entrevista. Eu tenho certeza que você está participando desse curso, que você está se qualificando porque você quer ingressar no mercado de trabalho, porque você quer uma vantagem no mercado de trabalho. E vocês precisam entender que ao todo tempo vocês estão sendo avaliados. Existem pessoas que não têm a característica de flexibilidade, né, em sua conduta, e essa falta de flexibilidade é um agente, é um vilão muito negativo para a realidade de hoje do mundo dos negócios. Porque se você não tiver a capacidade de entender que você precisa agir de forma diferente em determinada circunstância, você não vai conseguir atender a expectativa da empresa. Desde a entrevista, as pessoas vão estar julgando você, vão estar te avaliando, vão estar vendo as suas reações, como você se enxerga, como você se porta, qual a sua forma de ver, de enxergar. Quais são as suas reações diante de circunstâncias adversas? E essas tendências que vocês podem mostrar desde a entrevista, isso pode contar para uma tomada de decisão acerca da sua aprovação ou não. Isso também pode ser dentro de uma avaliação para uma vaga acima. Vamos supor que você está em um cargo de auxiliar, de assistente, e você vai partir para um cargo de técnico, um cargo de analista, um cargo que vai ter maior cobrança, um cargo que vai ter maior pressão, onde você vai ter que acertar mais, onde você não vai ter tanto suporte. Então, a depender de como seja a sua conduta e a sua reação na sua rotina de trabalho, isso pode contar de maneira muito comprometedora para as decisões acerca de se você pode ser promovido ou não. Então, eu preciso que você entenda que saber controlar os soft skills é essencial para que você possa se estabelecer no seu ambiente de trabalho. E eu queria falar sobre, não de maneira conceitual, mas situações de problemáticas que você pode enfrentar por fato de não conseguir dominar os soft skills, e isso pode lhe trazer um problema muito grave. Dentro do contexto sobre comunicação, existem pessoas que elas não são comunicativas. Existem pessoas que elas não são extrovertidas, é uma característica particular, pessoal dela. Ela está no ambiente de trabalho, ela segue a rotina, ela cumpre as regras dos procedimentos, ela incentiva, ela apoia as outras pessoas, os outros setores, mas não é uma característica dela ser comunicativa. Essa falta de comunicação dela, essa falta de capacidade de conseguir interagir, de falar, de se expor, isso pode transparecer como que você não conhece, como que você está com medo, ou que, como por exemplo, você não está interessado. Eu fui gestor por alguns anos na indústria e passei situações de, por exemplo, assim, chegava para o colaborador, para o operador e passava uma atividade. E determinava ele em que tempos aquela atividade tinha que ocorrer, porque aquela atividade que ele precisaria me entregar seria um pré-requisito para fechar o turno e para passar uma condição inicial de trabalho para o turno vindouro, certo? Aí eu não conseguia, às vezes, cobrar ele de ponto a ponto. Ele chegava lá e enfrentava o problema, não me comunicava no meio do turno, não me comunicava
em tempo hábil que desse para resolver, parando uma operação para envolver mais pessoas e resolvendo dentro do turno, e ele me falava na hora da troca de turno que aquilo que eu pensava que já estava feito, executado, entregue, não tinha sido executado. O sinal e a expressão que vinha para mim era de desinteresse, era de falta de comprometimento. Mas o colaborador ele estava lá, suando, ele estava lá dedicado, ele não largou o tempo todo. Agora ele teve um problema e ele não teve a capacidade de se comunicar, de pedir socorro, de levantar a mão e dizer assim: ei, me ajuda. Ele não teve essa característica, justamente por uma predisposição de índole, de temperamento dele, que não permitia com que ele fosse esse cara comunicativo, esse cara preservado, esse cara que agisse de forma preventiva, e deixou com que esse gap, né, essa oportunidade de melhoria, comprometesse a entrega dele. E o que veio a transparecer, a mensagem que veio para mim foi de falta de interesse. E em algumas situações ele era divertido, ele era chamado a atenção e ele pensava que ele estava fazendo o seu melhor, o seu máximo. Mas eu precisava daquela entrega. Eu deixei para ele muito claro que aquela entrega era o mais importante que ele precisaria fazer no turno. Mas por conta da limitação dele, ele acabou não conseguindo entregar o resultado. Então, essa oportunidade que ele tem de melhoria, essa deficiência dele em comunicação, fez com que ele caísse muito no meu conceito como gestor de avaliação. Uma outra situação que era no momento de tomada de decisões. Nós vivíamos situações no turno onde eu trabalhei no turno da noite, né? Nós sabemos que a maioria das empresas que não são extremamente grandes, elas geralmente no horário administrativo tem recurso, né? A maioria das unidades que não são sede, que são filiais, né? Elas acabam tendo mais recurso na sede. Então, na madrugada, o pessoal da sede, a gerência, a diretoria não me atendia. Os fornecedores que poderiam me ajudar não me atendia. Eu tinha equipe reduzida. E tinha muitos problemas que aconteciam, né, e que não eram combatidos durante os 2 turnos iniciais e recaía para a noite. E aí ficava o desafio nosso de resolver esses problemas. E aí, em situações onde, né, nós tínhamos uma regra num processo que era de primeiro combate da operação em X tempo, segundo combate da equipe técnica em X tempo, e o último combate seria eu, que era o gestor do turno. E eu tinha ali 10 minutos para tomada de decisões. Então era 5, 10, né, mais 10 minutos, era 20 minutos envolvido naquele problema. Se chegasse naquele nível e a gente não conseguisse, eu tinha ainda mais 10 minutos para processar alguma solução com a equipe antes de acordar meu gerente e meu diretor no meio da madrugada. Então o que eu fazia? Eu chegava e reunia toda a equipe, pegava todo mundo disponível que estava comprometido com aquela operação e chamava: o problema aqui é esse, a gente precisa encontrar uma solução. O que é que vocês acham? Muitas vezes, pessoas que não tinham qualificação técnica, que não eram mecatrônicos, que não eram eletrônicos, que não eram eletrotécnicos, que não eram engenheiros, um cara que tinha simplesmente, né, uma formação geral, ele chegava e dava uma ideia assim: poxa, já tentou tal coisa? Aquela ideia que ele dava abria a mente do técnico, abria a mente do engenheiro. Talvez não era a resposta que ele precisava, mas era um caminho. E aquela dica, aquele estímulo diante daquele brainstorming ali, levava ele mais próximo da solução do problema. Mas algumas vezes a gente tinha pessoas que eram pessimistas, que diante desse momento ficava com um discurso negativo, que dizia que não dava certo, que dizia que estava ruim, que estava com problema, e que isso e que aquilo, e que a empresa não comprou, e que ele solicitou, e que ele abriu requisição, e que ele abriu a RCI, e que ele fez isso, que ele fez assado, e que ele avisou que ia quebrar. Aquele discurso era extremamente desnecessário para aquele momento. E aquela visão, aquele discurso, aquele excesso de comunicação negativa acabava bloqueando a criatividade. Bloqueava a criatividade dos técnicos, dos engenheiros, de pontos de a gente, quando não tinha pessoas com essa conduta, a gente, dos
de 10 problemas que a gente enfrentava, 8 a gente conseguia a solução. Sem essa pessoa. Com essa pessoa, a gente conseguia resolver 2 ou 3. Então, era uma pessoa tóxica. É uma pessoa que precisa otimizar seus soft skills. Precisa entender como entregar a sua conduta, o seu comportamento, moldar a sua forma de pensar, entender o que está acontecendo, entender o que é necessário para aquele momento de crise. Poxa, eu estou com um problema, a máquina está parada, a peça quebrou. Eu chegar e falar agora que o supervisor não aprovou a requisição e não conseguiu fazer com que a peça chegasse no estoque, vai ajudar aquilo? Vai ajudar? Vai trazer a peça do fornecedor para cá? Não vai. Então, o que é que pode se fazer? Eu preciso eliminar todas as possibilidades. Então, é o momento de se pensar positivo, é o momento de encontrar solução, não o momento de exaltar problemas. Então, dominar os soft skills é extremamente importante, porque senão as suas falhas de conduta e de caráter podem dominar vocês e impedir com que vocês tenham bom resultado e boa performance e tenham essa capacidade de utilizar os soft skills de acordo com cada momento, com cada circunstância. Valeu, um abraço, espero que esse conteúdo tenha agregado e tenha somado para vocês e que vocês possam tomar esses exemplos que eu citei como uma reflexão, né? Para que você busque essa otimização de conduta, de pensamento, de forma de ver, de forma de pensar, para que você não seja escravo de si mesmo e que você consiga entregar o seu melhor resultado no seu ambiente de trabalho. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.